intuito dessa palestra, né, é falar sobre um trabalho que foi feito em colaboração com o professor Rodrigo Clemente, né, e com a professora Iane Araújo, ambos também do Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, e nós pretendemos estudar resultados de não existência e existência de solução para o problema P em questão, tá? Onde esse ΔN de U representa um N laplaciano, a nossa dimensão sempre será maior ou igual que 2, e V e Q são potenciais satisfazendo algumas hipóteses já enunciadas. O V satisfaz a condição V1, né? Ele é um potencial contínuo estritamente positivo, de modo que existem constantes A0 e A, ambas maiores que menos N, de modo que essas condições aqui de lim_inf, tanto na quanto no infinito, são satisfeitas. Condição a respeito do potencial Q, né, que também é contínuo extremamente positivo, e também existem constantes B0 maior que menos N e B menor do que A, né, esse A apareceu aqui na condição V1, de modo que essas condições de lim_sup na origem no infinito também são satisfeitas, né. Trabalhar com potenciais dessa forma é interessante, uma vez que essas condições, né, elas permitem que os potenciais tenham explosão na origem e decaiam a zero simultaneamente. Né? Por exemplo, a gente considera V e Q definidos dessa forma, como está no exemplo, né, considerando o A e o A0 igual a menos 3 meios, o B0 igual a menos 1 e o B igual a menos 5 terços, né, a gente vai ver que todas as condições de V1 e Q1 são satisfeitas e tais potenciais eles se anulam no infinito e tem uma explosão na origem. Tá? Já com respeito à não linearidade H, baseados nos trabalhos pioneiros de Turing e Moser, né, a gente vai pedir que ele tenha o crescimento crítico exponencial, ou seja, que satisfaça a condição H1. Também vamos pedir que ela que ela seja O pequeno de S elevado a n-1 na origem e que satisfaça a condição de Ambrosetta-Benovitz. Né? Já para que consigamos estimar o nível do passo da montanha, é necessário pedir essa condição H4 e, quando necessário, vamos pedir uma condição de crescimento, né, na função HS sobre S elevado a n, a fim de obtermos uma Grau State Solution, uma solução de energia mínima, né? Então, enunciado todas as hipóteses, né, temos o nosso teorema principal a respeito de existência de solução, né, que nos diz que sobre as hipóteses V1, Q1, H1 até H4, então o problema P possui uma solução fraca não nula e não negativa, e se além disso também a gente assumir a condição H5, tal solução é uma solução de energia mínima. Bem, a motivação de estudarmos esse trabalho, né, vem basicamente da equação estrela, né, amplamente estudada por alguns pesquisadores da área, né, recentemente, e de quais a gente vai destacar alguns trabalhos, né, como, por exemplo, o trabalho do professor João Marcos e do professor Manassés, né, que estudaram a equação estrela com NP igual a 2, né, uma não linearidade aqui, né, com peso Q dado por 1 sobre x elevado a lambda, com lambda, né, pertencente a 0,2, só que a não linearidade tem uma pequena perturbação, e o seu potencial era limitado por baixo para uma constante positiva, né, e coercivo. Outro trabalho do professor João Marcos, já junto com Sani e Zhang, também estudaram a equação estrela, com P e N, perdão, igual a 2, a não linearidade com peso Q, né, não radial nesse caso, e V também não radial, eles permitiam, as condições sobre tais potenciais permitiam que eles se anulassem no infinito, porém, tais potenciais eram limitados, né, não permitiam explosões. Outro trabalho também né, baseado na equação estrela é o trabalho do Suang e Willen, né, que eles trabalham com P laplaciano, com P estrito menor que N. Nesse caso, eles trabalharam com potenciais V e Q bem similares aos nossos, né, permitindo explosões na origem e decaimento no infinito. Mas a não linearidade deles tem um crescimento subcrítico no sentido da desigualdade de Sobolev. O trabalho do professor Sibério, professor Everaldo e professor Claudianor, também estudar a equação estrela, né, com condições em cima da não linearidade dos potenciais similares às nossas, no caso n igual a 2, né, e p também igual a 2. E por fim, um outro trabalho que eu queria destacar é o trabalho que não envolve a equação estrela, mas é uma equação quase linear, né, o termo quase linear dado pelo Laplaciano de U quadrado U, né, onde eu e o professor Uberlândio estudamos essa equação, né, e obtemos também, além do resultado de existência, um resultado de não existência de solução, e V e Q e H são com hipóteses bem semelhantes a que estamos trabalhando nessa palestra aqui hoje. Bem,
Então, uma vez dada a motivação, né, vamos destacar algumas dificuldades que encontramos, né, das quais a gente pode destacar a perda de capacidade, uma vez que a gente não trabalha sobre domínios limitados, né, as características dos potenciais VQ, já bastante, né, falado aqui. Também tivemos dificuldades em encontrar um espaço adequado onde iríamos buscar as desejadas soluções, né, onde iríamos aplicar os métodos variacionais, uma vez que para a gente não fazia sentido trabalhar sobre espaço D1N, né, como alguns trabalhos fizeram, e também nós não conseguimos trabalhar sobre subespaços de W1N, uma vez que tais espaços a gente não conseguiu demonstrar que eram espaços de Banach. Também precisamos ajustar para usar os métodos variacionais, uma vez que a gente precisou estabelecer resultados de imersão e de uma desigualdade do tipo Trung-Moser. E, por fim, a solução sim, em si, né? A gente precisou de um resultado do tipo princípio da criticalidade simétrica para conseguir verificar que a nossa definição de solução era satisfeita. Bem, então vamos dar uma resumida do que a gente fez aqui no nosso trabalho. A princípio, a gente definiu esse espaço X, né, como as U's que estão em LN-LOC, de modo que o gradiente também estivesse em LN, né, e essa integral seja finita, unida com a norma X. E nós dizemos que uma função U é uma solução fraca para o problema P se essa U está em X e satisfaz a igualdade em 1 para toda φ C0 infinito do Rn. Já de antemão vou destacar aqui que não estamos pegando as funções teste, né, dentro das funções radiais. Então, definidos esses espaços, nós também definimos o x-rad, que vem a ser as funções que estão em x, que são radiais, e um espaço de Lebesgue com peso q, certo? Que é formado pelas funções mensuráveis, de modo que essa integral seja finita, munida com a norma pq. Com esses espaços, nós conseguimos verificar que, sob as hipóteses V1 e Q1, a imersão de x-rad em LPQ é compacta para todo P maior ou igual que N, e também conseguimos estabelecer uma desigualdade do tipo Trung-Moser, né? Também verificando se V1 e Q1 acontecem, né? Então, temos que essa desigualdade, que essa integral aqui é finita para todo alfa maior que zero e toda 1 x-rad. E, além disso, se a gente considerar um alfa menor do que esse mínimo, né? Que esse alfa', esse supremo aqui com norma de 1 menor ou igual que 1 é uniformemente limitado. Bem, então, de posse desses dois resultados, né? A gente definiu o funcional associado ao problema, né, com o intuito de utilizar o teorema do passo da montanha, e verificamos que tal funcional está bem definido, né, e é de classe 1, para isso a gente utilizou as hipóteses H1, H2 e H3, para conseguir esses tópicos que eu vou dizer para vocês aqui, né, ele é bem definido, como eu já falei, de classe 1, em uma certa esferinha, né, o J de U é positivo, né, e também para um V depois, né, que está depois dessa esferinha, ele é negativo, né? Ou seja, satisfaz a geometria do passo da montanha. Então, utilizando uma versão do teorema do passo da montanha, temos a existência, né, de uma sequência PS no nível do passo da montanha. E, além disso, nós verificamos que as sequências PS no nível são limitadas e limitadas e nós sabemos como limitar, né, por essa constante, onde C é o nível em questão, o μ é dada na condição de apresentabilidade e N é a dimensão. Bem, também foi necessário estimar o nível, né, usar a condição água 4. Então, se o QC da condição água 4 fosse maior que esse QC0, onde esse QC0 é obtido com algumas continhas, nós conseguimos verificar que o C0, o nível do passo da montanha, está abaixo dessa constante. E, de posse de um lema devido ao Bijário, o Ruff e o Miyagaki, né, nós também conseguimos um lema de convergência, né, similar ao que eles fizeram lá, né? Se tem uma função convergindo, né, no espaço de Lebesgue para outra função que também está no espaço de Lebesgue, e se você consegue verificar que a f aplicada ao n, f aplicada ao u está também no espaço de Lebesgue, em uma limitação, né, em nessa integral, então a f de x, o n, converge para f de x também no espaço de Lebesgue com peso. Bem, de posse desses lemas, nós conseguimos averiguar que, de fato, o J admite um ponto crítico, o não trivial, né? Claro, assumindo as hipóteses V1, Q1, H1 até H4. Vou dar uma ideia da demonstração desse resultado, né? Então, a princípio, né, a gente considera uma sequência de Palais-Meio no nível C. Como já vimos, ela é limitada, então, como o nosso espaço é reflexivo, ele, a menos de subsequência, converge para alguém que está no espaço. Usando a imersão compacta, a gente tem que ele converge forte no espaço de Lebesgue com peso Q, e também obtemos a convergência QTP, certo?
Conseguimos verificar essa limitação nessa integral e considerando uma função de C0 infinito RAD, né? Então, se ela tem suporte compacto, né, a gente consegue uma bola, né, de modo que o suporte da φ, né, está contido nessa bola. Então, nós conseguimos, utilizando o lema do professor de Jair e o lema que eu iniciei anteriormente, nós conseguimos esses resultados de convergência, certo? Dentro da bola. Então, utilizando o fato da sequência CPS, né, e pegando o funcional aplicado ao n, né, interno, essa φ que nós pegamos, né, e passando o limite, nós conseguimos obter que, de fato, esse U, né, é um ponto crítico, né, para o funcional J, né, porque a φ que nós pegamos aqui, ela é qualquer, então nós conseguimos verificar que, de fato, U é um ponto crítico funcional J. Então, resta-nos verificar que U, de fato, não é não nula. Então, a gente supõe por contradição que a U é zero, né? Conseguimos, nesse fato, que a integral de Q, H ou N, né, H grande, a primitiva, vai para zero, né? E utilizando o fato da sequência UN ser de Palés meio, então J de UN, né, vai para C, então, passando o limite lá nesse funcional, né, em J de UN, então nós verificamos que a norma da UN elevada a N, né, vai para a constante Cn, que é positiva, né, onde C é o nível do passo da montanha e N é a dimensão. Por outro lado, observando que a UN é limitada, né, já tem isso, e essa convergência também na integral vai para zero devido ao C0, tomando o J' de UN aplicado ao N, né, nós conseguimos verificar que a norma de UN, por outro lado, fazendo algumas continhas, é menor ou igual do que a constante que multiplica um ON de 1. Ou seja, essa informação nos diz que a UN vai para zero, né? Só que isso é um absurdo, né? Porque, por um lado, a gente já tinha observado que a norma de UN converge para Cn, que era positivo. Então, como U não pode ser zero, nós temos que U tem que ser diferente de zero, então o ponto crítico é não nulo. Então, o funcional J, né, tem um ponto crítico não nulo, ou seja, como ele está definido em x-rad, né, o espaço das funções testes é de C0 infinito rad. Então, para mostrar que satisfaz a nossa definição de solução, resta-nos verificar que a igualdade aqui, vou voltar um pouquinho, né, essa igualdade aqui é verificada para todo φ de C0 infinito sem ser o rádio. Então, para isso a gente precisa de um argumento de princípio da criticalidade simétrica, né, então, não sei como baixar isso aqui para vocês verem o resultado. Então, a gente vai usar esse lema, né? Então, para cada v em x-rad, a gente define um funcional linear. O funcional linear. TV, definido em x, né? Definido dessa forma. Vocês estão vendo aí o lema, Rodrigo? Na minha tela aqui ele está aparecendo cortado Sim, tá devido à minha tela. aparecendo completo na tela. Tá? Então, tá ok. Tá. Então, verificamos que esse funcional linear é contínuo, tá? Para cada v fixado em x-rad. E vamos usar um resultado, princípio da criticalidade simétrica, né, que nos diz que, parece fácil, é flexível, né, que nos diz que para cada f no dual, existe um único w, né, no espaço, de modo que o f aplicado a w é igual à norma do w ao quadrado, que é igual à norma do f ao quadrado, né? Então, utilizando o teorema da mudança de variável e observando que, quando pegamos aqui o ponto crítico U, né, o t de U aplicado a gw, onde g pertence ao n, é igual justamente o T de U de W, e a norma de G de W também é igual à norma de W, verificamos que pela unicidade, o G de W tem que ser igual a W, né? Porque a gente teria uma igualdade aqui, tanto fazia para G de W quanto para o W. Então, G de W tem que ser igual a W, que nos diz que o W ele é uma função radial. E quando eu aplico o T de U a uma função radial, a gente já verificou que esse funcional, que é a solução, né, tem que ser identicamente a norma do T de U tem que ser igual a zero, portanto, o nosso funcional T de U é identicamente nulo em x, o que nos diz que a igualdade é satisfeita para toda φ em x, em particular para toda φ de C0 infinito. Sem ser rádio, né? Então, o U, de fato, é uma solução não trivial para o nosso problema P. Bem, já assumindo a hipótese H5, né, nós, usando a variedade Nehrari, né, considerando o Cn aqui como sendo ínfimo e definindo essa função eta a partir do J, nós conseguimos constatar que, de fato, o nível do passo da montanha está abaixo desse ínfimo, e assim, de fato, a nossa solução é uma solução de energia mínima para o problema. Por fim, a gente também obteve um resultado de não existência de solução, né? Então, se a gente assumir as condições V2 e Q2
sobre V e Q, respectivamente, né? Deixando claro aqui que as condições não entram em contradição com as hipóteses V1 e Q1, né? Lembrando lá que o B era menor estrito do que o A, lá, e lá as condições em cima do V é do lim e inf, né? Ser positivo, e as condições no Q era lim, sup, ser finito, né? Então, elas não entram em contradição. E também assumindo a condição de crescimento na função H, né? De modo que H seja maior do que se S elevado a P, onde P é menor que N menos 1, a gente consegue demonstrar que, sob essas condições, o problema P não admite uma solução clássica radial positiva, né? O método aqui é, como diz meu amigo Rodrigo, é método da força bruta, né? Você põe contradição e faz conta, a gente consegue mostrar que, de fato, não existe solução para o problema P sob essas condições. Bem, por fim, eu vou falar um pouquinho das referências, né? Todas elas já foram citadas, a menos a primeira, né? Que é justamente o trabalho que deu origem à palestra, né? Que foi publicado esse ano em Topológico Métodos em Não Linear Análise. O resto eu já falei no início da palestra e muito obrigado pela sua atenção.